E agora a gente fala sobre saúde mental aqui no TJ Aparecida, porque um estudo internacional publicado neste mês apontou um dado preocupante sobre a saúde mental de crianças e jovens brasileiros. Mais de 15 milhões de pessoas entre 5 e 29 anos convivem com algum transtorno mental, sendo a ansiedade a mais frequente, superando até mesmo problemas físicos. Mas o que tem levado a isso? Como esse problema pode interferir no dia a dia a ponto de levar a afastamentos médicos? É sobre este assunto que nós conversamos agora com a psiquiatra doutora Maria Carmen Viana, ela que é professora do Departamento de Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Carmen, uma excelente tarde para a senhora, para falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental dos jovens, né? O que tem levado a esse aumento e as telas têm alguma relação com isso? Obrigada, Gabriela e Eduardo, por me convidarem para participar desse importante debate. A saúde mental, né, é um problema que perpassa, ou é um aspecto da vida que perpassa todos os outros, né? Existe até um slogan que fala que não tem saúde, não existe saúde sem saúde mental. E a gente tem visto que os problemas de saúde mental têm aumentado, né? No mundo, de um modo geral, entre crianças, adolescentes e adultos, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente depois da Covid e nos tempos modernos, onde a gente tem desafios enormes, né, que perpassam a vida de todo mundo, né? É importante pensar que a ansiedade, né, e a gente voltando um pouquinho, né, especificamente para a ansiedade, que foi o resultado principal desse estudo, né? A ansiedade é o transtorno mental, a gente divide os transtornos mentais em transtornos mentais graves e transtornos mentais comuns, né? Os transtornos mentais graves são a esquizofrenia, o autismo, o transtorno bipolar, que é mais raro e também mais grave, as demências, né? Então, a gente tem um grupo de transtornos mentais mais graves que, felizmente, são mais raros, né? Os transtornos mentais comuns, dentre os transtornos mentais comuns, os mais frequentes são a depressão e os transtornos de ansiedade, né? Então, esse é um dado que é independente da idade, né? A depressão, ela acomete as pessoas mais na segunda e terceira década de vida, às vezes pode começar na infância, né? Geralmente quando começa na infância são quadros mais, né, muitas vezes que são mais pervasivos, né, mais graves, mas os transtornos de ansiedade, eles costumam começar cedo, né, e muitas vezes acompanham a pessoa ao longo da vida, né? Então, os transtornos de ansiedade mais comuns, né, e em crianças são as fobias específicas, né, que são os medos, né, medos de objetos, medos de situações, né? Mas o que vem aumentando é o transtorno de ansiedade, que a gente chama de ansiedade generalizada, né, que é uma preocupação excessiva, né, com o futuro, com as coisas que vão acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, e tem múltiplos aspectos, né? Você está me perguntando as causas para os transtornos mentais, como para a maioria das doenças, né, crônicas e para a maioria das doenças não transmissíveis, são causas múltiplas, né, são multifatoriais. Então, a gente tem que pensar, no caso das crianças, né, que tem as questões genéticas, né, então, a herdabilidade, né, como é a genética herdada, né, como que as crianças, os pais das crianças lidam com situações de estresse, situações de ansiedade, situações de medo, né? Então, além do material genético, tem um modelo, né, os modelos parentais, os modelos familiares para lidarem com fatores estressores que acompanham a gente ao longo da vida, né? Então, esse é um fator importante, né? E existem muitos outros, né? Então, por exemplo, né, o lar, né, onde a criança vive, onde a criança se desenvolve, né, que deveria ser um ambiente protetor, um ambiente que favorecesse, né, o desenvolvimento emocional mais estável, mais saudável. Muitas vezes o lar é disfuncional, né? Muitas vezes os pais têm transtornos mentais, muitas vezes existem
né, muitas brigas, muitos conflitos, às vezes tem situações de violência doméstica, situações de maus tratos infantis, situações de negligência. Então, tem muitos fatores que podem contribuir, né, para a manifestação de ansiedade, de alterações do comportamento nessas crianças e muitas vezes nos adolescentes, né? Então, assim, tem múltiplos Doutora, fatores. Inclusive, a gente está numa época em que as telas têm um papel muito importante, né? Essa coisa de ter que estar, né, estar acessando múltiplas realidades, né, múltiplas tarefas também, tarefas escolares, enfim, é uma demanda muito grande para as crianças e a gente tem que lembrar que o cérebro infantil está em desenvolvimento, ele não está ainda, né, aparatado para dar conta de todas as situações, né, fazer frente a todas as situações adversas que se apresentam. a gente sempre fala, né, doutora? Tem um lado bom da tecnologia, das redes sociais, mas também tem esse lado que é preocupante, principalmente porque interfere no crescimento da criança e do adolescente. Eu pergunto até para esclarecer quem está assistindo aqui o nosso telejornal, as famílias que estão reunidas nesse momento, diante dessa preocupação. Quais são os sinais da ansiedade que pais e professores que também acompanham essas crianças e adolescentes no dia a dia precisam observar? Então, eles variam, né, de criança para criança, mas de um modo geral, né, porque assim, tem crianças que começam a ficar ansiosas a partir de uma determinada, né, um determinado momento na vida. Então, a gente precisa observar mudanças, né, do comportamento típico daquela criança, né? Quer dizer, ela funcionava de uma determinada maneira e a partir de um determinado momento ela muda. Isso é muito importante de observar, né? Porque isso pode ser um indício de sofrimento, pode ser indício de bullying, enfim, pode ser indício de muitas coisas. A criança que tem um padrão de ansiedade desde sempre, né, é importante observar os principais sintomas. Então, crianças que têm dificuldade para dormir, que têm pesadelos frequentes, que têm dores frequentes, né, dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça, tensão muscular, bruxismo, né, apertamento, enfim, tem uma série de aumento da irritabilidade, né, de qualquer demanda, ela ficar explosiva ou ficar muito irritada. E tem múltiplos sintomas, né, físicos e mentais, digamos assim, né, psíquicos, que são importantes de serem observados. Né? Aquela criança que se cansa com facilidade, que está sempre sem energia, também é importante a gente, né, dar uma atenção, porque isso também pode ser múltiplas coisas. Ela pode estar com anemia, ela pode estar com hipovitaminose, né, com baixa de várias vitaminas, ou ela pode estar iniciando um quadro depressivo, ou ela pode estar exausta por conta da ansiedade excessiva. Então, tem múltiplos sintomas que a gente deve observar. Tudo aquilo que foge, né, do nosso padrão de funcionamento regular deve ser investigado, né? E chegar perto da criança e tentar... Tem crianças que têm o que a gente chama de ansiedade de separação, né? Um medo excessivo quando os pais ou as figuras, né, de afeto se afastam, ou vão viajar, ou vão trabalhar, ou ela tem que ficar na escola. E, obviamente, tudo isso varia com a idade, né? É importante também que a criança não tenha milhões de tarefas, né? Que ela tenha tempo para brincar, que ela tenha tempo para se relacionar com pessoas adultas, com crianças da idade delas, né? Que elas tenham momentos de lazer, de divertimento, que elas não tenham só que cumprir agendas e tarefas. Isso é muito importante, né? Porque a gente quer que os filhos da gente aprendam tudo, né? E muitas vezes isso traz para eles um sofrimento extremo, né? E um cansaço excessivo. Então é importante que a gente também, né, verifique, né, observe como que as nossas ações e as coisas que a gente propõe para os filhos, né, interferem na saúde mental deles, né, e na vida deles. A gente tem sempre que tentar contribuir. Muitas vezes a gente não consegue. Os pais sempre têm boas intenções, mas nem sempre a gente consegue, né, fazer corretamente, né, e dar cabo de melhorar aquilo que está fazendo os nossos filhos sofrerem, né? Sim, de alguma... os pais serem essas primeiras referências para as crianças, né? E também cuidarem de si para que possam ser um espelho, um modelo
para os filhos. A senhora ia dizendo, né, o que pode ser feito, e quando a gente vê dados tão alarmantes, né, como trouxe nesse estudo, o que isso muda na prática, né, de uma forma objetiva, assim, para a gente finalizar essa nossa conversa, doutor? O que isso muda na prática e o que os pais devem estar atentos a partir de agora? Eu acho que assim, quando a gente né, funciona com base em observações, né, e em fatos, né, quer dizer, isso vem, inclusive, de encontro a essa pesquisa nacional de saúde mental que nós estamos realizando, né, uma iniciativa do Ministério da Saúde. Eu estou coordenando essa pesquisa nacional. A gente vai entrevistar 10 mil pessoas nas casas delas, então aproveito aqui para fazer um apelo para a população, para que seja o porta-voz, né, e participe dessa pesquisa quando a sua casa for sorteada, né, que todo mundo participe, porque é muito importante que a gente escute das pessoas quais são os problemas, né, associados à saúde mental, ao estresse, às dificuldades do dia a dia, para que a gente possa fazer aquilo que a gente chama de políticas públicas, ou seja, como que a gente vai, né, com base nos dados do que existe, né, porque isso é fundamental, a gente saber o que existe para a gente poder programar, né, como fazer frente a isso. Então, políticas, né, de promoção de saúde mental, de prevenção do adoecimento, de assistência, né, uma vez que os transtornos mentais estejam instalados, né, de assistência, né, e aí assistência psiquiátrica, assistência psicológica, enfim, né, os mais variados tipos, né, de assistência disponível, e reabilitação, ressocialização, enfim, a gente tem, com base nos dados que existem, a gente pode direcionar, né, como fazer o melhor enfrentamento, né, desses problemas. As famílias que estão vendo que as crianças estão em sofrimento, elas devem buscar ajuda. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Infelizmente, o nosso tempo deu uma estourada aqui, mas muito bom ouvir a senhora aqui, principalmente por um tema que é muito pertinente a todas as famílias, em especial as crianças, né? Um abraço para a senhora, seja sempre bem-vinda. Eduardo, muito obrigada. Uma ótima semana, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Para vocês também.